Bom dia, irmãos. Neste último fim de semana de outubro, queremos refletir sobre a glória de Deus e hoje pela manhã com o Salmo 124 e à noite com o Salmo 125, que possamos aprender a reconhecer e a confiar no nosso Deus. Por isso, convidamos todos agora, nessa experiência de culto, a colocar a sua vida nas mãos do Senhor. É tempo de adorar, tempo de orar, tempo de ouvir e de crescer. Assim, ouvindo o prelúdio em oração silenciosa, iniciemos esse culto ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, graças te damos, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, pela salvação em Jesus Cristo. E nesta manhã, ó Deus, que possamos reafirmar e dedicar a ti, ó Deus, toda a nossa vida, tudo que somos e temos ao Senhor, para que a tua glória seja manifesta aqui neste lugar e através de nós. Que, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, te pedimos, ó Deus, aceita esta adoração que dedicamos a ti e esse culto, ó Pai, ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anuncia ao firmamento tuas obras, ó Senhor. Incessantes noite e dia dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando tua glória e teu saber. Majestoso som fulguras pelos céus com esplendor, exultando em seu repouso, enche o mundo de calor. Tua lei muito preciosa brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Durante esse mês de outubro, nós
estamos com a participação das nossas crianças aqui no culto, né? Em várias áreas. E nós vamos ler agora com a Ludmila a palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura bíblica. Neemias capítulo 9, versículo 6. Só tu és o Senhor. Tu fizeste o céu e o céu dos céus, juntamente com todo o seu exército, a terra, os mares, tudo quanto neles há. Todo mundo. Vamos fazer juntos a leitura bíblica. Neemias capítulo 9, versículo 6. Só tu és o Senhor. Tu fizeste o céu e o céu dos céus, juntamente com todo o seu exército, a terra, os mares e tudo quanto neles há. Amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar a esse Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, quem criou a terra que estava vazia, mas Ele a criou e a sustenta nas suas mãos. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação. Mais uma vez do início. Nosso Deus. A terra
Amém. Vou convidar o Lucas de Castro para vir aqui ao microfone e ele vai nos dirigir agradecendo ao Senhor pela sua criação. Mas apesar de tudo, ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança, não é verdade? Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja e irmãos. Muito obrigado pelo Senhor nos ter criado, Senhor, o Todo-Poderoso que o Senhor é, a maravilha que foi a sua criação, Senhor, pois apenas o Senhor é santo e perfeito. Nos abençoa no restante desse culto e que nós possamos continuar adorando o Senhor em espírito e em verdade. Perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos continuar adorando ao Senhor com o coro da igreja. Estevão, traga sua família aqui, Estevão. Mas pode ser mais rápido. Cara dele. Você tá joia? Beleza, né? É uma alegria virmos para a igreja e também é uma alegria recebermos os visitantes. Se você está visitando a nossa igreja pela primeira, segunda ou terceira vez, por favor, fique de pé. Fala, querido visitante, Querido visitante, você vai receber um abraço. vai receber um abraço. Seja bem-vindo Seja bem-vindo e volte sempre. e volte sempre. Cadê o beijo do tio?
Bom dia, irmãos. Essas fofuras que vocês viram agora, eu tenho o privilégio de ver o tempo todo. É muito bonitinho mesmo. Esse mês de outubro, nós estivemos comemorando o Dia das Crianças e dos professores também. E as crianças tiveram a oportunidade de servir aqui e também no Ministério Infantil. Então, vocês podem imaginar a quantidade de lindezas e fofurices que a gente viu aqui e lá também. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês o desafio que a gente teve durante o mês de outubro, que o Ministério Semente teve o desafio, pode passar, de encontrar verdadeiros adoradores. E eu fiquei sabendo que aqui nessa igreja nós tínhamos verdadeiros adoradores. Pode passar. A Camila também pagou mico com o barrigão dela, tá, gente? Nós tivemos quase 300 crianças aqui nessa programação. Do berçário aos juniores. Tivemos um teatro da Mulher Samaritana. E muitas brincadeiras. As crianças correram, se sujaram. Foi bem divertido esse tempo aqui no dia 5. E como não podia faltar, o lanche, porque a gente gosta muito de lanchar, né, pastor? Gosta mesmo. E depois dessa festa, nós encontramos verdadeiros adoradores. Vocês vão ver aqui um pouquinho disso. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. As nossas crianças aprenderam no mês de outubro, e vêm aprendendo ao longo do tempo no nosso ministério, que o Senhor procura adoradores que adorem de todo o coração. Não só apresentando aqui na frente, ou falando, trazendo alguma palavra, mas muito mais do que isso. Honrando o Senhor, aprendendo sobre Ele, conhecendo da palavra e de todo o coração. E é isso que nós estamos tentando ensinar para as nossas crianças, que o Senhor quer adoradores de verdade, que não só mostrem para fora, mas dentro do coração. Eu gostaria muito que os irmãos estivessem orando pelo Ministério Infantil, por tudo que a gente tem feito, que a gente tem passado. E ali vocês viram, nós vamos ter para o próximo batismo 4 crianças se batizando. Então, que esse número aumente a cada dia mais e que seja verdadeiro, que isso dê frutos, porque é isso que o Senhor espera de nós. Ok? Obrigada. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui.
aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. Eu sei. Damos graças a Deus pelo nosso ministério infantil, por nossas crianças, pela igreja que cresce e adora ao Senhor. Continuemos adorando a Ele, dedicando nossos dízimos e ofertas desta manhã. Lembramos que estamos na campanha para a reforma do templo e que Deus nos inspire e guarde. Tempo que também queremos conhecer você que completa mais um ano de vida esta semana ou mais um ano de vida conjugal, convidando-o a vir aqui à frente. Cantemos e dediquemos. Em cada dia, Senhor, te buscar, cada momento eu vou me louvar, meu pensamento cativo levar, tudo, ó Cristo, pra ti. Em cada dia, Senhor, te buscar, cada momento eu vou me louvar, teu pensamento cativo levar, tudo isso pra ti. A minha vida e tudo que eu sou é teu, Senhor, eu te tudo que tenho, talentos e bens, são teus, Senhor, os tens. Cada palavra que eu tenha a dizer, todas as coisas que eu possa fazer, sejam repletas de glória ao teu ser, Cristo, ó Cristo, pra ti. Vamos orar. Quero convidar o irmão Magno a vir aqui nos elevar a Deus nessa oração de gratidão por eles completam mais um ano de vida. Oremos. Graças te damos, ó Pai, porque nesta manhã tão gostosa temos o privilégio de nos reunirmos na Tua casa com o propósito de louvar e bendizer o Teu santo nome. Neste momento, Senhor, colocamos na Tua presença a vida de cada aniversariante que completará mais um ano nesta semana. Que o Senhor possa continuar abençoando esses irmãos e dando a eles a certeza de compensa te servir, Senhor. Bem como aqueles que completam o ano de casamento, que o Senhor fortaleça cada dia esse relacionamento, que cresçam juntos para a honra e glória do Teu nome. Te agradecemos pelas ofertas e dízimos colocados no Teu altar.
perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus em Isaías 58:11: E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Sim, esse é aquele que crê e confia no Senhor, e por isso oramos. Deus tem abençoado sobremaneira a sua igreja. Muitos pelos quais oramos, Deus já os tem livrado e curado, graças a Deus. Vemos o William aqui, após procedimento, no fim de semana passado,
também nossa gratidão ao Senhor. O esposo da irmã Simã já está no quarto, já saiu, teve alta hospitalar, está lá em São Paulo ainda. Também oramos pelo Anderson, irmão da Rosana, do Rafael, que estava em estado grave em Brasília, internado, e também já teve alta, está em casa. Graças a Deus pelas bênçãos, graças a Deus pelo cuidado, graças ao nosso Deus, porque Ele é o nosso Deus. Mas temos muitos desafios pelos quais queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. E enquanto cantamos, se você desejar sair do seu lugar, vir aqui à frente, vamos orar e clamar ao nosso Deus. Dia a dia passam-se os instantes e o meu Deus me ampara em meu viver. Como nele a minha fé constante, nada temo, nada vou temer. É meu Pai de coração bondoso, que me supre em tudo em seu amor. Viva alegre em sofrer penoso, dá-me paz, alegra o meu Senhor. Cada dia Deus está bem perto, e conselhos dele posso ter. Segurança aos filhos no céu, que consegue ter o seu poder. Com carinho Deus protege e guia, ao zeloso Pai os filhos seus. Forças de darem a cada dia, é promessa que Ele mesmo deu. Quero Deus entrar no sofrimento, confiar em teu cuidado e amor, e não permaneça nele, as promessas suas e que nós em lutas ou extremas aceitar nas suas mãos, ó Deus, os dias que me entregas, esta vida minha rumo ao Convidou o irmão Zé Irlande a vir aqui nos elevar a Deus nessa oração. Amantíssimo Deus, te louvamos, meu Pai, estar em tua casa, e todos que estão aqui em pé à frente têm uma petição para o Senhor, um pedido, mesmo que seja de agradecimento. Rogamos, ó Pai, que o teu Espírito, que visita, que conhece, introspecta em cada um, ó Deus, sentir o toque da tua presença, confortar o coração, receber as nossas petições e confiar, Senhor. Mesmo diante das provações e a gente sentir que está só, mas sabemos que o Senhor está conosco. Por isso, ó Pai, abençoe em cada um o seu pedido e responde às orações. E sabemos, ó Pai, que tantos outros gostariam de estar aqui, impetrando diante do Senhor a sua petição, mas nem pôde vir, por estar enfermo, em hospital ou em casa mesmo. Visita cada um desses, ó Pai, e tantos outros que têm passado dificuldades de enfermidade, de cirurgia, de necessidades materiais. Conforta os corações, ó Pai. Abençoa a tua igreja no propósito de santificação, de entrega de vida, de consagração ao Senhor,
nós oramos, porque sabemos que o Senhor é o Deus presente, provedor, que conforta e que nos visita continuamente, em cada momento de dúvida, de incerteza, de insegurança, de dor. Abençoa-nos, rogamos, em nome de Jesus. Amém. Nossa fé, Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé, Jesus contemplará. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 124. Salmo 124. Se não fosse o Senhor. Diz assim a palavra de Deus.
Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Oremos. Pai, continua a falar ao nosso coração e abençoa-nos em nome de Jesus. É interessante como nós nos achamos o centro do universo, cada um de nós. Isso parece uma característica muito humana, muito pecaminosa também, mas cada um acha que nós e o mundo gira ao nosso redor. Também achamos que o tempo gira ao nosso redor e que todas as outras coisas também. Mas, meus irmãos, a vida e as Escrituras mostram que não é assim. Na realidade, este salmo vai mostrar exatamente quem é o Senhor de todas as coisas e em quem devemos colocar a nossa confiança. O Salmo 124 faz parte de um grupo de salmos chamado Salmos de Degraus, ou Salmos de Romagem, em que os judeus daquele tempo pós-exílico andavam rumo a Jerusalém e indo para lá, eles recitavam esses 15 salmos, do 120 ao 134. Destes, apenas 4 foram escritos por Davi, e este é um deles, o Salmo 124. Naquele tempo, no passado, quando eles tinham que atravessar o deserto com o perigo da sede e da seca, o perigo de ladrões e salteadores, animais selvagens e tantas outras ameaças daquele tempo, eles caminhavam rumo a Jerusalém numa subida, e essa subida eles entoavam um a um. Outros ainda dizem que estes salmos servem como também uma subida espiritual de cada um de nós. São salmos simples, curtos, mas tão profundos da sua mensagem que mereciam ser decorados em nossas vidas. E este começa de uma forma forte e termina também. Ele diz que se não fosse o Senhor, se não fosse Deus, nada do que está acontecendo aconteceria. E nada do que foi possível o seria, se não fosse o Senhor. E aprendemos, meus irmãos, esse salmo nos indica, se não fosse o Senhor diante do mar, diante do mal e diante de mim. Comecemos diante do mar. A clara alusão do texto à separação e abertura do Mar Vermelho, que é muitas vezes repetidas no Antigo Testamento, meus irmãos, porque esse foi um episódio que foi um divisor de águas, literalmente. Um divisor de águas para um povo que antes era escravo e haveria de encontrar a liberdade. Iniciava a jornada rumo à terra prometida. Venceu o deserto, venceu o faraó, venceu a escravidão. Moisés clamou a Deus e Deus os enviou para o mar. Essa resposta à oração, meus irmãos, não é uma resposta muito comum que nós esperamos, porque o povo clamou e Deus levou o clamor e Moisés levou o clamor a Deus. Mas provavelmente esperava que viesse um exército celestial e acabasse com o exército do faraó. Eles jamais esperariam que Deus os enviasse para a beira do mar. Mas Deus nos enviou para a beira, Deus os enviou para atravessá-lo. E ao chegar lá, Moisés então pegou o seu cajado e estendeu a sua mão, coisa que ninguém ali acreditaria que poderia acontecer. E o mar se abriu. E o coração deles também.
A vida é feita de muitos desafios, alguns diários, outros mais graves, alguns contínuos e marcantes. E se não fosse o Senhor, seria impossível atravessar o mar nos tempos de Moisés. E se não fosse o Senhor, seria impossível atravessarmos alguns mares que precisamos atravessar em nossas vidas. Neste tempo, no passado ou no futuro, a vida é feita de muitos desafios. O clamor do povo ao Moisés, erguendo os seus braços, meus irmãos, tem 3 significados: liberdade da escravidão, e agora eles eram livres. Quantos que precisam de liberdade? Era também significado de vitória contra o faraó e o seu exército, porque se não fora o Senhor, eles, o povo de Deus, seria submergido. E diz o texto, e a água passado por cima da alma deles. Se não fosse o Senhor, mas pelo Senhor o mar se abriu e obtiveram vitória. Pelo Senhor, um novo começo rumo à terra prometida. Tenho visto pessoas ansiosas por novos começos. E também por um louvor ao Senhor que fez os céus e a terra. Se não fosse o Senhor, sim, diante do mar, quando estivermos, oremos, clamemos e confiemos que Ele abrirá. Quando uma mulher se chegou a Jesus Cristo em determinado momento do ministério dele, estava uma multidão que o cercava. Esta mulher tinha o mar dela. Era uma hemorragia muito grave, 12 anos de hemorragia. Todo o seu dinheiro gasto com médicos e charlatões. Ela tinha perdido a vida nesses 12 anos. Estamos falando de uma década e um tanto. Que esta mulher tinha o mar dela. Mas ela clamou ao Senhor. E como que abrindo o mar, ela foi abrindo em meio à multidão. Ela não precisou estender sua mão sobre o mar, mas ela precisou estender sua mão às vestes de Jesus. E quando tocou, foi curada. Não por ela, mas ela fez como Moisés, estendeu a mão e abriu o mar. Diante do mar, com o nosso Deus. Diante do mal. E é interessante como o Salmo 124 alerta sobre perigos, inimigos, armadilhas, laços e tantas outras. Será que existe mal? E é curiosa essa pergunta sendo feita pelos filósofos. Eles deveriam ler mais a Bíblia. Sim, ele existe. E ele está feroz contra os homens e contra os crentes. Sim, se na vida temos desafios, o mal coloca obstáculos nos desafios. E isso foi muito claro em todo o relato bíblico. Foi assim com a serpente no Éden. Foi assim com o faraó contra Moisés. Foi assim, meus irmãos, com os assírios contra Israel, os babilônios que destruíram o templo e o próprio Senhor Jesus. Quanta oposição, quanta maldade na tentação do deserto, a traição de Judas. Veja bem, meus irmãos, não se iludam, o mal existe e é preciso estarmos atentos a ele. Diante do mal, precisamos nos portar, mas antes de nos portar, é preciso confiar, porque esse mesmo Deus que nos livra deles, é esse mesmo Deus que desfaz a armadilha do passarinheiro, é esse mesmo Deus que nos ajuda quando vier a tentação. Confiar em Deus em todas as coisas é crer que Ele nos livra e nos livrará. E se estivermos diante do mal, estamos com o nosso Senhor que venceu e nos dá a certeza e que a nossa vida seja glorificada neste Deus. E quando o mal vier, que Ele nos encontre de joelhos, debaixo da mão do Senhor, porque se não fosse o Senhor, não aguentaríamos. E também
diante de mim. A expressão nossa alma é repetida algumas vezes nesse salmo, mas a expressão que me chamou tanto a atenção a respeito disso é: Ele está do nosso lado. Já pararam para pensar que é Deus que está do nosso lado? Não estou falando de apenas um amigo ou um colaborador ou alguém que diz assim, vai. Deus está ao nosso lado e que não estamos sós e nem à nossa própria mercê. É interessante, meus irmãos, certo autor disse: cuidado com você mesmo mais do que com qualquer outro homem. Carregamos dentro de nós nossos piores inimigos. Nós não estamos sós, e mesmo a nossa própria falha, maldade, e quando estamos fracos, nós não estamos sós. Que devemos andar com Deus. Não tem outra forma de fazer. Se a jornada até Jerusalém, atravessando o deserto, era difícil, havia só um jeito de fazê-la: andando com Deus. E que fique claro que a sua vida só tem um jeito de vivê-la, que é andando com o nosso Deus. Diante de mim, porque o nosso Senhor, Ele está do nosso lado, cuidando, protegendo e abençoando. Nestes tempos de tanta solidão, em que as pessoas atrás dos seus celulares, com multidões de seguidores, mas sozinhas no seu coração, precisam voltar os olhos para este salmo e para o Senhor, e entender que se não fosse o Senhor, que está ao nosso lado, não venceríamos nem a nós mesmos nas nossas lutas. Não estamos sós. Lembro de João, o evangelista, na ilha de Pátimos, exilado, numa ilha rochosa, sem atrativos, sem condições, numa prisão romana. Estava ele aos olhos de todos ali, e até do próprio João, sozinho. Mas então, em oração abriu o céu. Em oração ele viu anjos. Em oração ele viu os santos do Senhor. Mas principalmente, ele viu o Senhor e soube e nos ensina que jamais estamos sós. O salmo termina no verso 8: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Termina com a certeza dos santos, o nosso socorro. Porque precisamos deste socorro. Quando vier o mar, quando vier o mal, ou quando nós mesmos precisarmos, é preciso clamar a este Senhor e ao nome desse Senhor. Foi dito certa vez que se eu pudesse ouvir Cristo intercedendo por mim, nada me seria impossível. Se estivesse sentado ao seu lado e Jesus Cristo voltasse o seu rosto para você e com um sorriso e uma firmeza do coração e simplesmente dissesse: eu estou orando por você, será que alguma coisa te impediria? Algum mar seria suficiente para isso? Alguma luta da vida? Algum inimigo que o seja? Quando eu sei que é Ele que intercede por nós, meus irmãos, vale a pena viver. Um grupo chamado Céu na Boca compôs uma música que fala sobre isso. Ele intercede por nós. Talvez uma noite dure a minha tristeza, o sono não venha e eu me sinta tão só, até que o sol anuncie alegria. Ele intercede por nós. O Senhor da glória restaura a minha vida e intercede por nós. Nem tribulação, nem angústia, nem fome, nem perseguição do inimigo feroz, ninguém nos separa do amor do Cordeiro. Ele intercede por nós. Sentado à destra do Pai, reina em glória. Menciona o meu nome no trono da glória. Diante do Pai intercede por mim. Por amor dos seus, Ele muda a história. Ele intercede por nós. Por isso eu digo,
Se não fosse o Senhor, nada disso seria possível. Mas por causa desse Senhor, que era, que é e que há de vir, possamos prosseguir firmes no serviço do nosso Deus. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Ó Pai, gratos somos pelo Teu cuidado e, ó Deus, desejamos e queremos confiar no Senhor em todo o tempo. Por isso te pedimos, ó Deus, guie-nos, inspira-nos, guarde-nos. Abençoe aqueles que estão diante de mares, abençoe aqueles que estão sofrendo do mal. Abençoe, ó Pai, aqueles que lutam consigo mesmos, para que eles possam, ó Deus, confiados em Ti, ultrapassar cada momento e reconhecer que se não fosse o Senhor, não seríamos nada. Abençoa-nos como igreja e guarde-nos nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Assim encerramos esse culto que dedicamos ao Senhor. Alguns rápidos avisos, meus irmãos. Próxima quarta-feira, às 8 horas, nosso culto de oração, teremos como convidado o pastor Wagner Vailate. Ele é pastor da Igreja Batista Boas Novas, em São Paulo. Ele estará aqui nessa semana em conferências no seminário e estará conosco na quarta-feira. Uma excelente oportunidade. Venha, traga convidados. É um servo de Deus fazendo um trabalho maravilhoso ali em São Paulo e também no Brasil, em muitas regiões. Também, meus irmãos, estamos adaptando a igreja já com algumas questões e estamos quase encerrando as portas de emergência aqui digamos, na frente. Vou pedir a ajuda de um voluntário aqui dos adolescentes para ajudar aqui a abrir a porta
Vítors, né? 2 Vítors. É simplesmente empurrar para baixo. Até só empurrar para baixo. Vamos lá. Isso, só isso. Simples assim. É importante falar porque algumas pessoas com essa barra estavam levantando, puxando, basta simplesmente empurrar e as portas se abrem dos 2 lados. Assim estamos adaptando e depois lá na frente, tudo para que a nossa igreja seja o melhor ainda do que as normas do bombeiro. Então já são algumas vitórias. Obrigado, gente, pelo serviço. Débora, lembrando, no próximo sábado, bom dia, irmãos. Nessa semana tivemos a oportunidade de estar retornando em Abadiânia com um projeto um pouco diferente, mas muito bom. Foi um momento muito bom. A gente esteve ali com os motociclistas, irmãos. Vivendo e aprendendo, né? Crescendo e aprendendo. Motociclistas. Pedimos perdão para os irmãos que chamamos de motoqueiros, mas é motociclista, viu, irmãos? A gente vai aprendendo. Motociclistas, e ali foram os Águias de Cristo. Irmãos do Rio de Janeiro, Brasília, ali em torno de Abadiânia, Anápolis. Tivemos a presença de vários irmãos. À noite a gente vai estar mostrando um pouquinho das fotos. E foi um momento muito bom. O irmão que gosta de moto, que quiser saber mais sobre esse projeto, como que é realizado, fale comigo que eu vou estar passando informações para os irmãos. E ali a gente teve a oportunidade de dar uma continuidade ao projeto Jesus Transforma. Eles fizeram visitas, eles compartilharam do amor de Cristo, e foi um momento muito bom, impactou a cidade, né? Um monte de motos chegando, e foi um momento assim que tivemos realmente, a gente viu a presença de Cristo ali através da vida dos irmãos, demonstrando o amor de Cristo por onde eles passavam. E nesse sábado, dia 2, é feriado, mas os irmãos que estiverem conosco aqui em Goiânia, a gente quer convidar toda a igreja para participar. E esse só vai ter como realmente realizar essa feira missionária se os irmãos participarem conosco. Então, convidamos a toda a igreja, quem tiver aí os dotes culinários, quiserem cozinhar e trazer um prato típico, vamos ter até acarajé pastoral. Isso. Os irmãos que quiserem participar, traz o seu prato, comida típica muitos irmãos são de vários outros estados, quiserem participar conosco, trazendo suas comidas típicas. E ali a gente vai ter várias barraquinhas, a gente vai estar realizando essa feira missionária com o propósito de arrecadar a oferta para missões nacionais. Então é um momento também de confraternização. O goiano gosta de comer, né? A gente gosta de comer comida boa. Então convidamos toda a igreja, o irmão que quiser participar, convida o vizinho, os amigos, os parentes, para também estar junto com a gente. E a gente vai estar aqui promovendo a feira missionária em prol de missões nacionais. Então, pedimos a participação de todos os irmãos a estar conosco. Obrigada. Muito bem. Ministro. Participemos, meus irmãos. Próximo sábado, a partir das 3 horas, aqui. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos agora e para sempre.